Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai fazer um exercício de máquina de estado, tá bom? Para deixar bem fixa aquela ideia que eu quis passar naquelas outras aulas sobre máquina de estado. Vou deixar o card e a descrição também com as aulas. Bora sim! O nosso problema ele vai ser um problema de elevador que possui dois andares, o térreo e o primeiro andar. O elevador ele possui dois andares, existem 3 botões, um dentro do elevador e um externo em cada piso, ou seja, na parte interna do elevador eu vou ter um botão que vai confirmar se a pessoa ela quer subir ou quer descer, é um botão de dupla função. Já para a parte de fora eu vou ter um botãozinho aqui, que seria essa setinha, indicando, ó, eu quero subir. E na parte do primeiro andar eu vou ter o mesmo botão, só que indicando que a pessoa quer descer, tá bom? Existem 2 sensores de presença também, fora do elevador. Um em cada piso. Então vai ter um sensor aqui fora indicando se há ou não presença de pessoas. E existe um sensor de presença dentro do elevador indicando se há pessoas ou não. E um motor controla a subida e a descida do elevador. Então esse motor, que seria a minha saída, ele vai fazer com que suba ou que desça o elevador. Cabe a você decidir como será feita a lógica de controle e alguns circuitos extras que devem ser feitos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que colocar as entradas e as saídas desse nosso sistema digital para que a gente possa resolver esse problema. As entradas de início são o botão de subida, que eu chamei de BS, o botão de descida, que é o BD, o botão de acionamento dentro do elevador, que é o BA, o sensor de presença no térreo, o sensor de presença no primeiro andar, SA, e o sensor de presença do elevador dentro dele, o SE. A minha saída, nesse caso, é o motor, tá bom? Os níveis lógicos que a gente vai operar vai ser por lógica direta. Então, 1 é acionado, pressionado, ligado. 0 é desacionado, despressionado, desligado, tá bom? Operação. Vamos para um exemplo para a gente começar a imaginar a situação. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Se eu queira subir o elevador. Então, primeiro passo, pressiono o botão de subida, o BS é igual a 1. Segundo, o elevador desce, então o motor é igual a 0. Isso eu defini. 3, a porta abre, porta igual a 1. 4. O sensor do elevador detecta pessoas dentro, ou seja, o sensor do elevador é igual a 1. 5. O sensor do térreo não detecta pessoas fora, ou seja, o sensor do térreo é igual a 0. Pressionar o botão de acionamento, ou seja, o botão de acionamento é igual a 1. A porta fecha, porta igual a 0. O elevador sobe, M igual a 1. Beleza, problema. O que vai indicar que o elevador ele chegou até o térreo ou ele chegou até o primeiro piso? Fora também uma outra variável que eu coloquei aqui, que é a porta, né? Como é que a gente tem que lidar com isso? Acontece, nesse problema, para ele não ficar muito complexo, eu vou optar por trabalhar com uma única saída. Se depois de estudado, no final da aula, você que fala assim, não, eu quero treinar mais, e eu quero adicionar outras saídas, o procedimento é o mesmo, porque conforme você vai adicionando saídas na sua máquina de estado, você só tem que refazer a máquina de estado de novo para aquela saída, tá bom? Então, nesse caso, um elevador ele teria uma luzinha dentro dele para iluminar quando estivesse subindo. Ele teria também uma porta que abre ou fecha automaticamente. Ele tem um motor que faz subir ou descer o elevador. Enfim, nesse caso, a gente só vai trabalhar com o quê? Com o motor. A nossa única saída nesse caso é o motor. Sim, não é segura a aplicação, mas é um exemplo, tá? Para que a gente vá entendendo como funciona e possa refinar, tá? E vocês vão ver a dificuldade que é quando fica muitas entradas e muitas saídas, que é o que eu quero mostrar nessa aula para vocês. Bem, na parte das entradas, então, eu vou ter o botão de subida, eu vou ter o botão de descida, eu vou ter o botão de acionamento, o sensor fora, dentro e no primeiro andar do elevador. E aí eu tenho que adicionar fins de curso. Os fins de curso, eles vão indicar para mim quando que meu elevador ele chegou no primeiro andar ou quando ele chegou no térreo. A mesma coisa para a porta. Então, nesse caso, eu vou considerar o quê? Eu não vou ter a minha saída porta, mas a minha porta ela vai estar operando. É só para adicionar uma variável a mais aqui para exemplificar para vocês, tá bom? No final eu teria que controlar a porta também como uma saída, mas nesse caso não vai ser necessário. A gente apenas vai considerar a máquina de estado feita por motor. Mas como entrada, considera sim os fins de curso da porta para a gente entender melhor a situação. Então, a gente vai ter um fim de curso para a porta abrindo, certo? Para identificar, opa, a porta abriu completamente. Um fim de curso para a porta fechando, indicando, opa, ela fechou totalmente. Um fim de curso para o motor na descida, ou seja, identificando que ele chegou no térreo, e um fim de curso no motor na subida, identificando que ele chegou no primeiro andar. Os níveis lógicos a gente mantém aquela lógica de acionamento direto. Olha só, se você contar aqui, você vai ter 10 entradas. E se a gente fosse considerar lâmpada, porta e motor, eu ia ter 10 entradas, tendo que repetir 3 vezes isso. Ao todo, se você fizer 2 elevado a décima, dá 1024 combinações de entradas. E a gente teria que fazer isso 3 vezes.
Então, não é muito inteligente a gente fazer isso, certo? Não é legal criar uma tabela verdade e analisar estados nisso, 1024 vezes, 3 vezes, com 1024 possibilidades e fazer isso 3 vezes. Não é bem legal, né? Deu para entender. Então, o que a gente pode fazer? Na aula lá de máquinas de estado, eu falava para você, considera essa lógica combinacional para as entradas. Então, a gente vai entender agora como é que eu pego essas entradas, reduzo a uma quantidade menor, só que eu não estou reduzindo a quantidade de entradas. Na verdade, eu estou processando todas elas, passando por um circuito combinacional que me gera uma outra possibilidade. Ele vai me gerar um código. Esse código, por sua vez, ele vai representar diversos tipos de entradas que podem estar ocorrendo. Então, essa mixagem de entradas e redução por meio de um circuito combinacional vai diminuir a quantidade de entradas, assim, entre aspas, né, que na verdade são combinações delas, que a minha máquina de estado tem que ler. Nesse caso, a gente vai tentar reduzir a 4 possibilidades de entrada, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é feito isso. Olha só, o que é necessário para o elevador funcionar em segurança? É isso que a gente tem que se perguntar. Poxa, para o elevador subir, eu tenho que meu botão de acionamento, que vai dentro do elevador, a pessoa tem que pressionar, óbvio. Então, nível lógico alto. O botão de subida, externamente, se alguém estiver pressionando o botão de subida, não vai fazer muita diferença, porque eu quero que uma lógica para o elevador subir, certo? Então tem que ter alguém dentro ali. Mesma coisa o botão de descida. Não depende de alguém externamente chamando o elevador. O sensor de presença no primeiro andar não importa pra gente, certo? Já que o elevador ele vai subir, então inicialmente ele está no térreo. Só que o sensor do térreo ele é importante, ele tem que falar que é 0, ou seja, não tem mais ninguém fora do elevador. E o sensor de presença dentro do elevador tem que ser igual a 1, ou seja, indica que tem pessoas dentro do elevador, certo? O fim de curso da porta para ela estar aberta, tanto faz. Só que o fim de curso para a porta estar fechado tem que ser igual a 1, ou seja, tem que indicar, a porta fechou nesse caso. O fim de curso do motor na descida, ou seja, que ele está no térreo, tem que estar em nível lógico alto, indicando que ele está lá no térreo mesmo. E, por sua vez, o fim de curso na subida, tanto faz. Na verdade, aqui deveria até ser 0, né, indicado que não há conflito entre a lógica de subida e de descida. Mas, nesse caso, a gente deixa como x para facilitar. E o oposto vai ser quando o elevador for descer de forma segura. Então, pressiona o botão de acionamento, o botão de subida tanto faz, o de descida também tanto faz. Já o sensor do primeiro andar tem que ser 0. O sensor térreo tanto faz e o sensor dentro do elevador tem que ser 1. O fim de curso da porta aberta tanto faz, só que da porta fechada tem que ser igual a 1. O fim de curso do motor na descida tanto faz, mas na subida tem que ser igual a 1. A partir disso a gente gera um circuito combinacional, certo? Esse circuito combinacional, fazendo aqui para essas entradas, a gente utiliza o quê? Soma de produtos. Então a partir disso eu vou ter o quê? Que a minha entrada, a subida, ela vai ser o quê? Vai ser essa lógica aqui, baseado o quê? Nos uns aqui, ó. Então BA e ST barrado, já que eu preciso dele, e SE, e FPF, e FMD, tá? O que for em X, eu descartei, tá? Não precisa. Agora, o que for aqui, ó, com 0, 1, aí ele é importante, então eu preciso ter ele obrigatoriamente, eu uso barrado nesse caso, tá? Então você faz tanto pro ES como pro ED, que é o elevador na subida e o elevador na descida. Tá, então o que a gente fez? A gente pegou aquele monte de entrada, comprimiu em circuitos combinacionais que vão analisar uma única possibilidade nesse caso, que é as entradas. Elas falam, ó, pode ser acionado nesse caso. Então, dessa forma, eu consigo criar uma situação segura. Essa situação segura ela vai ser importante para eu jogar como entrada na minha máquina de estado e ele possa processar tudo isso, tá bom? Então, resumindo, eu peguei várias entradas, comprimi em uma possibilidade menor que vai ocorrer e dessa forma eu tenho uma entrada reduzida na minha máquina de estado, tá bom? Então, o que é que eu fiz? Entradas, passei pelos circuitos combinacionais, ainda vou tentar comprimir um pouco mais antes de jogar na minha máquina de estado. Por enquanto, eu vou ter o quê, ó? Fazendo essa primeira compressão. Eu vou ter um elevador que sobe, ES, então é uma entrada. Pode ser 0, pode ser 1. O elevador desce, que pode ser 0 ou 1, também é possibilidade. O botão de subida, externo, e o botão de descida, externo. Pode ser 0 ou 1 cada um. Por quê? Essas condições que a gente fez do elevador sobe ou desce, eu estou dando as condições quando a pessoa está dentro do elevador e está mandando, ó, ou sobe ou desce. Já o botão de subida ou de descida é quando tem alguém fora do elevador chamando o elevador, certo? Então são outras entradas que a gente tem que considerar. Então nesse caso, olha que interessante, eu vou ter 4 entradas e então eu vou ter 16 possibilidades dessas novas entradas. Só que eu quero comprimir ainda mais, porque eu não quero que fique gigante a minha tabela de entradas na minha máquina de estado, eu quero que fique menor. Então eu quero fazer com que eu obtenha no final apenas 4 possibilidades de entrada. Então eu pego 16, comprimo por meio de um circuito combinacional e passo para 4.
possibilidades de entradas, tá? Elas são entradas para minha máquina de estado, só que perceba que elas não são entradas, vamos dizer assim, puras, que vêm direto do sensor. Elas passam por uma lógica combinacional antes. Por isso que eu falo que elas não são entradas puras, tá bom? Elas são possibilidades de entradas. E aí, o que eu quero no final? Eu quero as entradas x e y, sendo x o mais significativo, em que eu vou ter a seguinte combinação, e aí eu defino assim. Sinal para o elevador descer, defini que vai ser 0, 0. Chamo o elevador para o térreo, 0, 1. Sinal para o elevador subir, 1, 0. E chamo o elevador para o primeiro piso, certo? 1, 1. Ao todo teremos 4 possibilidades de entrada. Perceba, sinal para o elevador descer é diferente de chamo o elevador para o térreo. Quando eu estou com um sinal para o elevador descer, eu parto do princípio que a pessoa está no primeiro andar e ela apertou o botão dentro do elevador para ele descer, para o térreo. Se eu chamo o elevador para o térreo, quer dizer que eu estou no térreo do lado de fora do elevador e estou chamando ele, tá? Mesma lógica é o sinal para o elevador subir. Eu estou no térreo, só que eu estou dentro do elevador, estou mandando ele subir. E chama o elevador para o primeiro piso, quer dizer que eu estou no primeiro piso fora do elevador e estou chamando ele, tá bom? Então, a gente vai identificar agora esse circuito que passa de 16 possibilidades para apenas 4, tá bom? Bem, praticamente você tem que analisar agora. Você coloca todas as possibilidades, certo? Do elevador subir, o elevador descer, o botão chamando para subida ou o botão chamando para descida. E aí, a partir disso, das possibilidades, você analisa qual que seria a melhor saída, que vai ser as suas novas possibilidades de entradas, tá? X e Y. Então, vamos lá. 0, 0, 0, 0. Ou seja, nenhum botão ou nenhuma condição foi dada como válido. Então, inicialmente, eu posso supor um estado. Eu supus esse daqui, 0, 1. Chamo o elevador para o térreo. Então, sempre o elevador ele vai estar sendo chamado para o térreo. Fica ali parado. Depois, caso eu pressione o botão de descida, então, já que eu estou chamando o elevador para descer, então, nada mais justo que manter nesse estado, 0, 1. Depois, eu pressiono o botão de subida. Nesse caso, eu vou para a condição 1, 1, que eu chamo o elevador para o primeiro piso. Depois, se eu tiver o botão de subida e o botão de descida, ambos pressionados ao mesmo tempo, então são duas pessoas, uma chamando para subir e outra para descer. Nesse caso, eu tenho que escolher uma condição. Então, nesse caso, eu escolhi a condição de que chama o elevador para o térreo, ele vai ter prioridade. Depois, o elevador desce, isso daí é um comando, a pessoa está dentro. Se é um comando, o elevador desce, tem que ir para a condição de comando, ou seja, sinal para o elevador descer, 0, 0. Depois, o elevador desce, só que um botão está pedindo para ele descer. Tudo bem, acabou nesse caso coincidindo. Então, mantenho aqui o sinal para o elevador descer. Nesse caso, o elevador desce, é um comando, e alguém está chamando ele para subir. Então, nesse caso, como eu tenho um comando, uma pessoa dentro do elevador tem que dar prioridade. Então, continua descendo. Nesse outro caso aqui, o que vai ocorrer? Eu vou ter que o elevador desce e eu tenho os botões chamando. Nesse caso, mantém a ordem, que é o elevador descer. Aqui vai ocorrer a mesma coisa. O elevador está subindo, então uma ordem. Então, independente de se algum botão lá de chamada foi pressionado, eu sempre vou mandar para essa condição, ó, 1, 0, sinal para o elevador subir, sempre. Tá bom? Aí pode acontecer o quê? O elevador pode acontecer uma situação conflitante, que o elevador é para subir e é para descer ao mesmo tempo. Essa possibilidade é verdadeira? Não, ela é impossível de acontecer. Não tem como você mandar um sinal para ele subir e ele descer ao mesmo tempo, dado que a gente já fez aquele circuito combinacional anterior, que ele garante que essas condições elas são opostas. Então sempre os sensores eles vão estar indicando quando é que é para subir e quando que é para descer. Mas se acontecer essa situação improvável, eu poderia deixar como X aqui, mas nesse caso eu resolvi, para não simplificar tanto e deixar nessa forma a tabela, eu falei, vai escolher um estado então. Então eu vou querer que seja 0, 0. 0, 0 é sinal para o elevador descer. Então, você percebe que na minha lógica, eu sempre estou dando prioridade para quê? Para o elevador sempre estar no térreo. Aí está uma questão, que é o seguinte. O elevador, ele precisa estar no térreo necessariamente? Não, eu escolho nessa minha tabela, verdade, como eu quero, para que ela fique o mais próximo da realidade possível. Porque, tecnicamente, a gente não está pegando todos aqueles sensores. O certo seria fazer uma tabela, verdade, de 1024 possibilidades, que nem eu expliquei no começo. Só que, como fica muita coisa para analisar, a gente pega alguns casos que são específicos, gera circuitos combinacionais e vai diminuindo essas entradas. E aí você tem que definir. Você pode deixar como tri-state ou você pode definir. Nesse caso, eu resolvi por definir. Então, você pode ver que aqui é sempre estado conflitante. Então, eu sempre deixei como 0, 0. Então, aí você pega e gera o mapa de Carnot e resume todo o circuito combinacional, tanto para o X como para o Y, que são as novas entradas. Você vai obter, então, essa expressão aqui para o X e você vai obter essa expressão aqui para o Y, tá bom? A partir disso, esse X e Y, eles vão ser as suas entradas da sua máquina de estado, que é onde você vai jogar ela para ler, tá bom? Beleza. Aí, agora a gente vai começar a mesma máquina de estado. A gente reduziu todas aquelas entradas, que são sensores, em possibilidades de entradas. Só que aí, para a máquina de estado, considera-se como entradas mesmo.
Aquele x eu chamei de E1 e o y eu chamei de E2, tá bom? Você só muda a nomenclatura para não confundir entre a máquina de estado e o que era o seu circuito combinacional, tá bom? Então x é o E1 e y é o E2. E aí você mantém as mesmas possibilidades que você tinha definido antes aqui, tá bom? Então olha só, sinal para o elevador descer, 0, 0. Chama o elevador para o térreo, 0, 1. Sinal para o elevador subir, 1, 0. E chama o elevador para o primeiro piso, 1, 1, tá bom? Mantive a mesma definição. Aí você tem que definir também os estados. Os estados você define quanto você quiser. Quanto mais detalhado o seu problema, mais estados ele vai ter. Como esse caso é um exemplo didático, eu resolvi diminuir um pouquinho a quantidade de estados para que a gente não fique com uma aula tão grande. Então, olha só, eu propus 4 estados, então eu vou precisar só de 2 bits, assim como na entrada, também 2 bits. Eu vou ter o elevador no térreo vazio e o elevador no térreo com pessoas. Tem essas duas possibilidades. Tem o elevador no primeiro andar vazio e o elevador no primeiro andar com pessoas, tá bom? A saída vai ser o meu motor M, motor 0 desce, motor 1 sobe. Poderia colocar outras saídas aqui? Pode, você só ia ter que repetir todo o modelo da máquina de estado para outra saída. Nesse caso a gente vai trabalhar só com o motor, porque eu só quero fazer isso uma vez aqui com vocês. E aí você tem que definir um método. Pode ser máquina de Moore ou pode ser máquina de Mealy, você escolhe. Nesse caso eu quis optar por máquina de Moore e utilizar um flip-flop JK. Isso é importante definir o flip-flop, tá bom? Se você não lembra, acesse de novo a aula de máquina de estado que eu explico para você. Beleza, então a primeira parte é o diagrama de estados para a máquina de Moore. Então o que você faz? Você desenha cada um dos estados partindo na sequência. Então, primeiro estado, o elevador está vazio, no térreo. Depois a gente tem o próximo estado, o elevador no térreo com pessoas. Depois o elevador no primeiro andar vazio e depois o elevador no primeiro andar com pessoas. Necessariamente eles vão seguir a ordem um do outro? Não, eles não vão estar em sequência, mas sim, baseado nas suas entradas, cada estado vai apontar para um próximo. Então olha assim, começando aqui no estado 00, em que o elevador no térreo vazio. Se eu entrar com a entrada 00, quer dizer, sinal para o elevador descer. Poxa, se ele já está vazio e no térreo, não faz sentido você colocar um sinal para o elevador descer. Então, beleza, mantém ali naquele estado. A mesma coisa, chama o elevador para o térreo, ele já está no térreo. Então, 01, mantém ele naquele estado. Porém, se eu entrar com o sinal para o elevador subir 10, eu vou cair para um próximo estado, que é esse 10 aqui. Por que eu escolhi esse estado 10? O estado 10 ele é elevador no primeiro andar vazio. Perceba o seguinte, eu estou no estado atual de elevador no térreo vazio. E aí eu recebi um sinal para o elevador ir para o primeiro andar. Então ele vai ter que estar vazio, entendeu? Isso é uma condição que não deveria ocorrer na prática, tá? Mas pode acontecer. Então nesse caso, eu acabo mandando para esse estado, porque eu escolhi, tá? Depois, se a entrada for 1, chama o elevador para o primeiro piso. Opa, aí é mais plausível. Por quê? Porque eu vou ter alguém lá no primeiro piso e tá chamando ele, tá bom? Então, vem para cá. Condição 1. Bem, praticamente você vai fazer isso para todos os estados, todas as lógicas, tá? Eu utilizei uma lógica aqui para fazer isso. Olha só o próximo estado, 0, 1. Se eu tiver as entradas 0, 0, 0, 1 ou 1, 1, são condições que não fazem sentido avançar para o próximo estado, então eu mantive aqui. Caso eu tenha entrada 1, 0, sinal para o elevador subir, eu vou estar na condição que o elevador no térreo com pessoas. Então, se eu tenho um sinal para o elevador subir, faz sentido, porque alguém está pressionando o botão lá dentro. Então, eu vou para aquele estado 1, 1, que é qual é o estado? Que é o elevador no primeiro andar com pessoas, certo? Porque o elevador está subindo, carregando gente, não chega magicamente lá em cima sem ninguém, tá bom? Então, praticamente, eu fiz essa lógica. Eu não vou ficar entrando em muito detalhe aqui, porque isso vai variar de cada pessoa. Cada pessoa vai pensar numa lógica diferente para acionar. Só que essa lógica, ela tem que, vamos dizer assim, tem que ter lógica, né? Então você não pode fazer algo, uma situação que seja impossível. Porém, pode surgir, como eu expliquei agora para vocês, situações do seu diagrama que elas são impossíveis. Por quê? Como nós não estamos analisando todas as entradas, e sim a gente está analisando possibilidades de entradas vindo de circuitos combinacionais, eu posso cair nos chamados tree-state. E esses tree-state podem ser importados aqui para a minha máquina de estado. E dessa forma, ocorrendo situações impossíveis, eu posso levar em consideração na minha máquina de estado. Eu sei que praticamente não vai acontecer, porém, na minha máquina de estado, isso daí vai existir. E caso haja algum erro na lógica, por exemplo, um sensor danificado ou um ruído que interferiu, pode acontecer estados aqui no diagrama de estados que eles são, vamos dizer assim, fantasmas. Isso daí não é uma linguagem técnica. Eu digo fantasma porque uma vez que você cai nessa possibilidade que é impossível, né, ela não existe, ela coexiste ao mesmo tempo. Então, olha só, por exemplo, se eu caísse aqui nessa possibilidade 1, 1, certo? Nesse estado 1,
Depois eu viria para cá, para esse estado 0, 1. Só que qual que é o outro estado que eu posso me direcionar? Eu só posso voltar aqui para um 1 de novo. E aí eu caio num loop infinito. Então olha só, por mais que eu tente não fazer uma lógica que vai variando de estados e ela sempre seja cíclica, ou sobe elevador, desce elevador, se eu acabo caindo num desses estados proibidos, como eu acabei de explicar para vocês, poxa, um sinal para o elevador subir, só que não tem gente lá no térreo, entende? Para dar esse comando. Então isso é um erro na minha lógica, que foi importada de onde? Da minha máquina de estado? Das entradas dela? Não, vem de antes. Vem de lá dos circuitos combinacionais, daqueles tri-states que eu não analisei com calma, entendeu? O mais correto seria analisar passo a passo cada entrada. Só que fica muito difícil com 1024 entradas, como eu mostrei para vocês. Então, nesse caso, a gente, vamos dizer assim, acochamba um pouco o exercício e conta com a sorte nesse caso, porque eu espero que não tenha nenhum desses estados fantasmas seja ativado durante o meu processo. O certo seria ter uma lógica paralela de segurança. Mas isso é algo mais avançado que eu só estou explicando para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho mais como é que funciona o problema. Há a possibilidade sim de você diminuir as entradas e estados necessários na sua máquina de estado para facilitar o problema, só que você tem um custo. Que custo é esse? A segurança do seu circuito, e pode ocorrer estados conflitantes ou fantasmas, que nem eu expliquei para vocês, tá bom? Então bem, pausa o vídeo. Termina de assimilar tudo isso que eu passei aqui para vocês, tá bom? Todo esse diagrama de estados. Entendendo essa lógica, a gente vai partir para a próxima parte. A próxima parte, então, é você pegar o diagrama de estado, que é essa figura aqui, e passar em forma de tabela. Então, a gente vai ter o estado atual, Q1 e Q2, as entradas, E1 e E2, o estado futuro, que é F1, que é F2, e a saída M. Lembrando que eu chamo de Q1 e Q2 o estado atual porque eu estou me referindo aos flip-flops, certo? A saída dos flip-flops. Então, eu vou ter um flip-flop aqui e outro aqui. E eles vão assumir estados futuros, certo? E as entradas, E1 e E2, lembrando que E1 era X e E2 era Y, tá? E a minha saída é M do meu motor. Baseado nisso, eu só pego esse diagrama aqui e transponho para cá. Então, olha só. Quando eu tiver meu estado atual 0, 0, ou seja, eu estou aqui, e a minha entrada for 0, 0, qual que vai ser o estado futuro? Minha seta aponta aqui, ó, entrada 0, 0, o estado futuro sendo 0, tá? E quem que vai ser minha saída? Vai ser 0. Vamos aqui, por exemplo, ó, outra parte da tabela. Quando eu tiver estado atual 1, 0, ou seja, esse estado aqui, e a minha entrada for 0, 0, 1, 0, entrada for 0, 0. Para onde que ele está apontando? Quem que é o estado futuro? É o 0, 1, como você pode ver aqui, ó, 0, 1. E a saída vai ser 1 também, tá bom? Referendo a esse estado aqui atual, tá bom? Então, você praticamente vai transpor a tabela, como eu mostrei naquela aula de máquinas de estado, tá bom? Então, esse é um exercício para você treinar. Faça aí na sua casa e confira aí com a resposta, tá? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai ter que identificar o flip-flop que você vai utilizar e montar duas partes, a parte sequencial e a parte combinacional. A parte sequencial, a gente vai necessitar do flip-flop. Nesse caso, eu utilizei um flip-flop do tipo JK. Vão ser, na verdade, dois flip-flops, né? Já que eu tenho dois bits, né? Pois eu tenho 2 bits aqui para os meus estados, certo? Então, olha só. No flip-flop JK, eu vou ter a entrada J1 e a entrada K1 do mesmo flip-flop. Eu vou ter a entrada J2 e a entrada K2 de um outro flip-flop, certo? Lembrando que eu tenho aqui a tabela de transição de estados aqui à minha direita. Então, quando eu estiver no estado atual 0 e eu quero que depois de um pulso de clock a saída dele seja 0 também, então eu tenho que manter uma entrada J igual a 0 e K tanto faz. A mesma coisa, eu tenho atualmente saída Q no meu flip-flop igual a 0. E aí, futuramente, eu quero que ela vá para 1 depois de um pulse de clock. Simples, a entrada J vai ser igual a 1 e a minha K tanto faz. E a mesma coisa aqui em diante. Q igual a 1, Q futuro igual a 0. Então, J tanto faz, K igual a 1. Q igual a 1, Q futuro igual a 1. J tanto faz, K igual a 0, tá bom? Então, baseado nisso, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar aqui, ó. Quem que é meu estado atual? Ah, meu estado atual é 0, 0. E quem que é meu estado futuro? 0, 0. Aí você vai olhar aqui na tabela e aí você vai preencher essa tabela aqui do lado dos flip-flops. Lembrando que o Q1 se remete ao QF1, que vai se remeter ao J1, K1. Já o Q2, ele se remete ao QF2, que vai se remeter ao J2 e o K2, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Q1, 0. Q futuro 1 vai ser 0, tá? Então, olhando a tabela 0, 0, meu J1, K1 tem que ser 0x, que foi como eu completei aqui. Olhando aqui embaixo, por exemplo, vamos mudar aqui a situação. Deixa eu achar. Aqui, ó, por exemplo. 0, 1. Então, nesse caso, Q atual é 0, Q futuro igual a 1. Então, nesse caso, olhando aqui a tabela, quando for 0 e for para 1, eu tenho que colocar J igual a 1 e K igual a X. Se você olhar aqui, ó, J igual a 1,
K igual a X, tá bom? Então você praticamente completa a tabela dessa forma. Relembrando, isso daqui é um exercício da parte lá de máquina de estados que eu ensinei para vocês. Ah, Roberto, não estou lembrando, estou com dúvida. Volta lá e estuda isso de novo, tá? Não pode esquecer. Naquela aula eu fiz com um flip-flop do tipo D, que era mais fácil. Nesse caso, estou usando um JK, mas basta você utilizar a tabela dele de transição de estados, que é mamão com açúcar. É só o cara crachar aqui, tá bom? A mesma coisa você vai fazer do Q2 para o QF2. Poxa, olha só nesse caso aqui. Por exemplo, deixa eu achar um exemplinho legal. Aqui, ó, por exemplo. De 1, você está no Q2 aqui, ele sendo igual a 1. No futuro, você quer que mantenha 1. Quem que vai ter que ser assim? 1 e 1, J igual a X, K igual a 0. Você pode ver que eu preenchi aqui, ó, J2 igual a X, K2 igual a 0, tá bom? Então, é praticamente esse joguinho que você vai fazer de cara crachá. Completada essa tabela, como eu estou mostrando aqui para vocês, o Q1, QF1 se remete a J1, K1, e o Q2, QF2 se remete a J2, K2. Qual que vai ser o próximo passo, então? Você vai pegar as entradas e você vai pegar as saídas. Quem que são suas entradas agora? A sua entrada, ela vai ser composta da sua entrada mesmo, da máquina de estado, e do estado atual. E quem que vai ser a sua saída? Vai ser essa transição de estados feita agora há pouco. Como assim, Roberto? Eu não estou entendendo. Se você lembrar do seu circuito físico, a gente está tentando achar as ligações que a gente precisa fazer para os meus flip-flops. Então, as minhas saídas, na verdade, é a saída de um circuito combinacional que vai relacionar essas entradas aqui, a entrada da máquina de estado, com os estados atuais, são as saídas atuais do meu flip-flop. Passa por esse circuito combinacional, depois de um determinado clock, a saída desse circuito combinacional é ligada dessa forma aqui, representada nessa tabela, nas entradas dos meus flip-flops. E aí a cada pulso de clock vai alterando de forma sincronizada, tá bom? Então toda vez eu vou ler a entrada do meu circuito externo e a entrada do estado atual, ou seja, a saída do meu flip-flop naquele momento. No próximo pulso de clock, esses dados são computados para os meus flip-flops e as saídas dele são computadas nas entradas desses meus flip-flops, como mostrado aqui, e a saída dele altera, tá bom? Lembrando que isso daí é a lógica para a máquina de Moore, tá bom? Para a máquina de milha, essa lógica é igual. O que vai mudar é na próxima, que eu vou apresentar para vocês, que é do circuito combinacional. Bem, então o que você vai ter que fazer aqui? Simplesmente, você vai identificar as entradas, que é a entrada do seu circuito externo, mais o estado atual. Então, eu tenho E1, E2, Q1, Q2. E aí, você vai ter que fazer o quê? Para o J, para o K, para o J2 e para o K2, você vai ter que fazer, eles como são saídas, vai ter que fazer o mapa de Carnot para cada um deles. Então, olha só, para o J1, você pega o mapa de Carnot aqui e acha essa expressão de saída. Para o K1, a mesma coisa. Monta o mapa de Carnot aí, faz na mão, tá? E aí você vai obter essa expressão. Depois, para o J2, mesma coisa. E para o K2, mesma coisa. Ao final, agora, a gente fez a parte do circuito sequencial. Agora a gente tem que fazer para o circuito combinacional. Olha só, na máquina de Moore, as minhas entradas não vão afetar. Então a única coisa que eu preciso é do estado atual. Se eu fosse utilizar a máquina de Mealy, além de uma pequena variação nas minhas tabelas, eu ia também ter que computar, muito similar ao circuito sequencial, eu tenho que computar as entradas também, tá bom? Mas nesse caso não precisa. Nesse caso eu só vou precisar do quê? Do estado atual, e como saída vai ser o meu atuador, que é o meu motor. Então olhando aqui, isso daqui, eu vou gerar aqui a tabela, certo? Reduzido. Lembrando que aqui eu tenho estados repetidos, ó, 0, 0, repete aqui várias vezes, porque eu estou analisando estados. E o estado atual, então, se você reduz essa tabela tirando os termos repetidos, você vê que ela está mamãozinho com açúcar. Basta você fazer por lógica direta aqui, que o seu Q2, ele varia, só que a sua saída não variou devido a ele. Quem que foi que dependeu para a saída variar foi o Q1. Então, nesse caso, você sabe que a sua motor vai depender exclusivamente da saída Q1 do seu flip-flop 1, tá bom? Então, vamos lá agora para o Proteus montar esse circuito baseado nessas expressões. A few moments later. A gente está aqui no Proteus, ó, eu fiz aquela montagem, peguei aquelas expressões booleanas e na entrada do J1 e do K1 e do J2 e do K2 eu fui ligando as expressões, tá bom? E depois disso eu peguei e liguei a saída aqui. Olha só que interessante. Você vai pegar aqui, ó, e olhando aqui o diagrama, vamos, por exemplo, dessa lógica aqui, que eu estou no 0, 0 e eu quero vir aqui para o 1, 0, por exemplo. Estando aqui no 1, 0, eu tenho que entrar com qual entrada? Eu tenho que entrar com a entrada 1, 0. Então basta vir aqui, colocar 1, 0 e dar um pulso de clock. Beleza. Ele atualizou para 1 a sua saída, certo? Como era de se esperar aqui no diagrama, certo? 1. Depois, eu vou, por exemplo, para esse estado aqui, o 0, 1. O 0, 1 eu tenho que dar a entrada 0, 0 nele. Então, dando 0, 0 e dando um pulso de clock, ele foi para o estado 0, 1, em que a minha saída também é 0. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero ir para o estado 1, 1, que a minha saída vai ser 1. Então, basta eu dar a entrada 1, 0. E dando um pulso de clock aqui, ele foi.
Qual que é o problema? A partir do momento que eu caí aqui nesse estado, você vê aqui pelas setas que só tem esses dois estados, ele não consegue voltar para os outros estados. Qual que é o problema disso? Na minha lógica completa de estados, eu previ várias possibilidades, com o elevador com pessoas ou sem pessoas. Nesse caso aqui, eu só consigo computar o elevador com pessoas. Então, eu não consigo sair mais desse loop aqui, que são os estados fantasma, que nem eu disse para vocês, que são erros na nossa lógica. Ah, Roberto, esses erros, eles foram feitos propositalmente por você? Sim e não. Sim, porque eu quis fazer um exemplo difícil de ser feito, porque é muito pouco entrada e estado para analisar um circuito tão complexo. E ao mesmo tempo, não, porque ele vem diretamente daquela compressão das possibilidades de entradas e que a gente seleciona só dois tipos, né? Nesse caso a gente tinha 1024 possibilidades de entrada e aí eu selecionei apenas dois para vocês, que são as condições perfeitas para que eu pudesse fazer com que o elevador subisse ou ele descesse. E eu desprezei um monte de coisa. Existem também outros estados que dependem de mais entradas, que dependem de outros sensores que vão atuar em outras etapas do processo e tudo isso eu fui desprezando. Então, o objetivo dessa aula foi isso, foi mostrar para vocês o que? Máquina de estado dá para ser aplicado, aquela redução das entradas para gerar combinações, como eu apresentei nas aulas iniciais de máquina de estado, eu achei que não ficou muito claro. Com esses exemplos, eu acho que fica mais simples de vocês entenderem. Porém, tem esse probleminha que, dependendo da sua aplicação, pode gerar um circuito que ele não é muito seguro, por assim dizer, tá bom? Bem, então a gente finaliza o nosso curso de sistemas digitais por aqui. Tem o nosso blog, eu vou deixar na descrição, se você quiser dar uma acessada lá, aparece todas as playlists organizadas de forma legalzinha para você procurar o assunto que tem mais interesse. Tem também uma lista de exercícios no site do meu professor da faculdade. E tem também um Apoia-se, eu conto com a doação de vocês, se vocês quiserem também, para que eu consiga comprar materiais melhores para o curso, conseguir fazer mais videoaulas, etc, tá bom? Então, muito obrigado, foi um prazer conseguir aí explicar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Também aprendi muito com vocês, com os comentários e tudo mais. Muito obrigado por todo o apoio. Seguimos então a nossa jornada agora com cálculo. É importante que vocês estudem cálculo. E depois, circuitos elétricos e EDO, tá bom? Eu vou lançar essas playlists, assistam elas, que vai ser de extrema importância, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço.